Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sharanam Ganesha, 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 Sharanam Ganesha.
Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswati Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Shri Shri Mahalakshmiye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayani. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite, queridas, queridos, boa noite. Que alegria estar aqui de volta com vocês, que gostoso. Depois de tanto tempo, estou de volta aqui no Brasil, estou de volta aqui no mesmo fuso horário. Quero começar agradecendo vocês, assim, que se mantiveram conectados aqui no caminho do Dharma, mesmo com todo esse ato, né? Que eu sei que é um tempo longo, imagina. Eu fiz o último encontro ao vivo aqui com vocês quando foi antes de eu ir para a Índia no início desse ano, né? E agora estamos aqui já assim, batendo as portas de junho, né? Já todo mundo preocupado com o imposto de renda os últimos dias e agora que a gente vai assim iniciar esse ano, né? Então, muito obrigado por terem confiado assim, né, de estarem conectados e estarem aqui depois desse tempo todo. Eu sei que, mesmo eu não compartilhando tanto quanto talvez teria sido legal, né? Se eu tivesse feito assim um diário de viagem, que não foi possível porque realmente foi muita coisa. Hoje eu vou contar um tanto para vocês. Eu sei que em algum nível, né, no nível espiritual aqui, essa conexão se mantém e a gente vai seguir de onde partimos, né? No nosso último encontro que aconteceu antes de eu ir viajar, né? Eu lembro que quando eu estava na Índia, eu cheguei a gravar alguns vídeos para vocês, cheguei a fazer encontro assim espontâneo de última hora, né? Não estava marcado lá em Praia Grade durante uma Macumba Mela. Me lembro bem disso também. E assim a gente vai mantendo a nossa conexão. Muito bem. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês para fazermos alguns instantes de silêncio aqui, de concentração, de harmonização para estarmos aqui alinhados, para que a informação, a energia possa fluir de uma forma mais livre, mais desimpedida e mais harmoniosa, tá? Então convido vocês a, onde vocês estiverem, alinharem a sua coluna, fecharem os seus olhos. Convido vocês a colocarem as palmas das mãos uma sobre a outra, à direita, sobre a mão esquerda, unindo os polegares. Esse é um gesto reflexológico que favorece o estado de presença, o estado de concentração. Ou se por um acaso você, dentro do seu estudo, já tiver algum outro mudra, algum outro gesto que funciona bem para você, que você preferir fazer, você fica à vontade também. Muito bem, e quando você sentir
Você pode abrir os seus olhos, procurando manter o estado de presença, o estado de concentração que fica favorecido quando estamos com os olhos fechados em concentração. E aqui estamos para mais um encontro do caminho do Dharma, né? Esse caminho, esse grupo que visa nos melhorarmos como pessoas, né? Nos alinharmos com os caminhos do nosso Dharma, que é o caminho do nosso propósito, né? Encontrarmos essa seta dentro de nós mesmos que está sempre apontando o caminho, né? O caminho da autorrealização, o caminho de nos tornarmos seres humanos melhores, né? Mais realizados, mais encaixados nesse mundo, encontrando como servir, como contribuir para esse mundo que está precisando de contribuição, né? Vamos combinar? Desde a última vez que nós nos encontramos, parece que a pressão atmosférica aumentou, né? Essa é a minha sensação, né? Pelo menos, não sei de vocês, a minha leitura é que parece assim que a panela de pressão pegou pressão, parece, né? Tá, assim, começou a fazer o barulhinho. Tempos desafiadores, né? Tempos desafiadores e esses desafios, eles começam a aparecer em diferentes circunstâncias da vida. Cada um que tem a sua vida que conhece, né? A Alba tá falando aqui que sente o mesmo, né? Alba. Essa é a minha leitura do campo, assim, do momento presente, né? E que cada um de nós vai experimentar isso de uma forma diferente, né? Porque nós temos, né, corpos diferentes, auras diferentes, laços kármicos diferentes, estamos posicionados em diferentes lugares do grande tabuleiro da vida, mas esse tabuleiro está sendo chacoalhado. E aí, esse chacoalho, né? Cada um vai sentir nos pontos que toca, né? Cada um sente no seu ponto da vida, né? Eu sinto nos meus, né? Nos pontos que eu tenho para melhorar. E vocês vão sentir nos de vocês. Cada um vai sentir a sua área da vida. Então, eu sinto que esse encontro aqui, de hoje, né? É um encontro para falarmos um tanto, para conversarmos um pouco, né? Sentir um pouquinho de vocês, como que vocês estão atravessando esse período. Um encontro também para compartilhar com vocês um tanto daquilo que eu fui buscar lá na Índia, que não foi pouca coisa, né? É, sinto que grande parte desse balanço também está vindo de tudo que foi movido lá, né? Mas aí pode parecer assim, nossa, mas os balanços que eu estou vivendo não parecem ser umas coisas muito boas, né? E como que esses balanços estão conectados com um monte de reza, com um monte de energia espiritual, né? Sinto que esse é um ponto interessante para começarmos o nosso encontro de hoje, né? É, porque quando nós olhamos para o mundo, né? Olhamos para as coisas que acontecem com os olhos da matéria, né? Os olhos da matéria, eles só conseguem enxergar a matéria. Os olhos da matéria só conseguem enxergar as circunstâncias materiais, né? A relação de causa e efeito daquela ação que aconteceu, né? Mas quando olhamos com os olhos do espírito, nós temos a oportunidade de enxergar um propósito por detrás de cada coisa, né? Com os olhos da matéria, parece que tem coisas que fazem sentido e tem coisas que não fazem sentido, né? Por quê? Porque tem coisas que a matéria não vê. Então, se a matéria não vê, se eu não vejo com os meus olhos materiais o motivo de algo estar acontecendo, fica parecendo que tem algo errado na vida, né? Fica parecendo que existem coisas que. Não. Deus, ok, Deus fez esse mundo muito maravilhoso, né? Que tem cachoeiras e borboletas e beija-flores e arco-íris, mas, assim, Deus errou a mão, né? Quando fez, assim, guerras e desastres ambientais, né? Será? Será que Deus está acertando, né? Eu sinto no campo essa dúvida aumentando nas pessoas, né? Não sei vocês aqui, né? Não sei vocês, mas eu sinto que a pressão dessa dúvida aumenta, né? Fica parecendo que, ok, tudo bem, eu tenho meu caminho espiritual, eu tenho a minha prática, eu tenho a minha fé, né? Eu tenho a minha conexão, mas uma dúvida assim, será que Deus está acertando mesmo no que está fazendo com esse planeta? Será que aquilo que está acontecendo aqui é para o bem? É para a evolução?
Será que esses movimentos que estão acontecendo estão nos levando para um lugar melhor do que aquele que nós estávamos antes, né? E sinto que essa é uma pergunta muito profunda e muito complexa, né? Porque sinto que é um momento em que vai se abrindo uma fenda, né? Essa fenda que já começou a ser aberta, talvez 12 anos atrás, né? Quando aconteceu o Barra Cumbamela anterior, né? E que agora, a partir desse momento, ela se torna assim muito clara, né? Uma fenda entre as pessoas que estão vivendo a vida ancoradas no materialismo e as pessoas que estão vivendo a vida buscando o espiritual, né? Não digo nem ancoradas no espiritual, né? Mas assim, aqueles entre nós que pelo menos estão buscando algo espiritual, buscando um sentido, buscando algo que está além da matéria, né? E essa fenda ela vai ficando cada vez mais gritante, né? Porque a matéria está em um movimento claro de desconstrução, né? Claramente as instituições estão em crise, o planeta está em crise, os sistemas políticos estão em crise, os sistemas educacionais estão em crise, novas tecnologias vão chegando, né? E isso vai evidenciando as crises que já existiam, porque tudo vai ficando mais rápido, tudo vai ficando mais eficiente, e essa eficiência ela melhora aquilo que está bom e piora aquilo que está ruim, né? Então essa lacuna que existe, ela vai ficando cada vez mais gritante. E nós também somos seres complexos, né? Faz parte do, da característica do nosso tempo, nós termos partes dentro de nós que estão buscando o espiritual, mas ao mesmo tempo do ser complexo que eu sou, também tem partes dentro de mim que estão ancoradas no material. E aí parece que cada uma dessas partes está dando um passo numa direção diferente. Chega uma hora que parece que eu estou abrindo um espacate energético aqui, né? Tem uma perna num continente, a outra perna no outro. E como é que eu dou conta dessa vida, né? Então, essa leitura que eu faço desse momento presente, né? Um momento que tem sido também resultado de muitos esforços espirituais de pessoas, né, dedicadas aí a fazer muita reza, né? Esse encontro agora na Índia do Mahakumbh Mela com milhões e milhões de pessoas. Sim, tinha muitas esferas ali no Mahakumbh Mela, né? Tinha pessoas que estavam ali como curiosas, né? Pessoas que estavam ali sem saber exatamente por quê, por motivos religiosos, para participar, né? Então o Mahatma Mela tinha uma dimensão espiritual, mas também tinha uma dimensão política, né? Nos políticos envolvidos, né? Uma dimensão religiosa que eu diferencio da dimensão espiritual, né? Uma dimensão que tem a ver com a religião do hinduísmo e as instituições religiosas, né? Que defendem essa religião. Uma dimensão econômica, porque moveu muito dinheiro, né? Porque muitos milhões de pessoas se movimentando até uma cidade, né? Eu tive a oportunidade de estar no Marra Mela quase sem conseguir sair de lá, de tanto trânsito, de tanta lotação, de assim, tudo que era jeito de sair não dava mais, que não passava gente. E voltar para lá algumas semanas depois, para a mesma cidade, e tá tudo vazio, né? Tudo vazio, assim, deserto, né? Porque fica um espaço, né? Então, existiram muitas dimensões, né? Essas dimensões diferentes que existem dentro de cada um de nós, elas existem também dentro de um grande evento como esse, né? Mas, sem dúvida alguma, um evento dessa magnitude move muita energia, né? Move muita energia, tem muita energia que está sendo movida, energia kármica, né? Energia de curas ancestrais, que talvez estamos. Essa sensação que eu tenho, assim, tem curas, tem processos que estão acontecendo agora comigo, né? De coisas que eu estou descobrindo sobre a minha história, expandindo a minha consciência, que a sensação que eu tenho é que eu estava na fila para poder receber essa clareza, essa consciência, essa cura há muito tempo, talvez há vidas, né? Então, para que essas curas elas possam chegar, movimentos precisam acontecer, né? E esses movimentos do espiritual, eles muitas vezes têm reverberações na matéria.
via de regra, né, salvo exceções, chamados milagres, né? Esses movimentos espirituais, eles movimentam a matéria, eles movimentam as nossas vidas, nos tiram da nossa zona de conforto, nos desafiam. E esses desafios, quando nós estamos muito identificados com aquela parte de nós que está sendo desafiada a ser desapegada, né? É, parece muito desafiador, parece que nós não vamos dar conta, parece que nós vamos deixar de existir, porque nós acreditamos tanto ser aquela pessoa que está sendo desafiada a deixar de existir, que naquela hora daquele desafio parece, meu Deus do céu, tudo, tá tudo sendo botado a perder, né? Parece que existe um grande risco de deixarmos de existir, né? Então, um momento forte, um momento desafiador, mas um momento também muito rico, né? Muito rico de oportunidades de nos transformarmos, de deixarmos de ser quem acreditávamos ser para podermos nos tornar muito mais aquilo que podemos ser, né? Um momento de desabrochar de potenciais e um momento de transformação, né? Então, assim que eu sinto esse momento, a Alba está dizendo, você está descrevendo exatamente o que estou experimentando. É, Alba. Então, assim, aproveitando o ensejo da sua fala, Alba, eu, assim, dada essa introdução, eu gostaria muito de ouvir de vocês, assim, sabe? O que que vocês estão passando, como que vocês estão vivendo esses desafios, para que juntos aqui dentro desse nosso grupo, nós possamos aproveitar cada desafio que estamos passando e irmos alinhando isso com a nossa consciência, assim, sabe? Pegando um desafio que parece que é um problema, que temos que resolver, que temos que eliminar na nossa vida, e porque estamos olhando só para o problema e virar assim para o outro lado e perceber, opa, aqui tem um potencial. Aqui tem algo que eu tenho para aprender que eu não estava vendo. Aqui tem uma característica do meu ser que eu não estou expressando ainda que eu posso passar a expressar. Aqui tem um aspecto do meu Dharma que eu ainda não tinha descoberto, né? Então esse é o exercício que eu gostaria de fazer com vocês hoje, tá? Então está aberto aqui para quem quiser compartilhar um pouquinho sobre o momento que está vivendo. Alguém gostaria? Alguém se anima? Alguém se... Aí, Santos. Saudações, boa noite. Muito Saudações, boa noite. obrigado por participar. Gostaria de compartilhar uma coisa que tem sido interessante como desafio. Eu também estou no Brasil e tem sido um desafio vir para o Brasil. E eu fiz vários planejamentos, coisas que eu tinha que fazer, resolver cronologicamente, marcado no tempo, lugares que eu tinha que viajar, pessoas para poder visitar. E logo depois que eu cheguei, respirei fundo e comecei a fazer o que eu tinha que fazer. E todo aquelas expectativas, né, entre aspas, de como que vai ser, eu tenho que ir para o Brasil, como é que vai ser, como é que eu vou, como é que eu volto, será que vai dar para fazer tudo, eu vou voltar a tempo. E a partir do momento que eu enfrentei tudo de frente, fiz as coisas que eu tinha que fazer, fui a cada dia solucionando uma questão, resolvendo os pingos nos is e nos jotas, indo aonde que eu tenho que ir. Tem um cronograma de coisas ainda por fazer e a conclusão que eu tenho disso tudo é que quando eu estava fazendo o planejamento para poder vir, todo aquele desafio que eu tinha que enfrentar era um fantasma que estava somente no meu campo imaginário de como que eu ia conseguir resolver, se eu ia dar conta de resolver tudo, se ia dar tempo, principalmente, para poder resolver tudo e voltar a tempo. E eu fiz o que eu tinha que fazer, respirei fundo, entrei no avião, cheguei, estou aqui, estou fazendo o que tenho que fazer. E cheguei com um pensamento imantado de um escudo protetor para que eu possa entrar onde eu tenho que entrar
fazer o que eu tenho que fazer, repetindo o Mahamantra como looping na cabeça o tempo inteiro quando eu estou na rua, andando, fazendo o que eu tenho que fazer, não perdendo tempo com pessoas inúteis e conversas mais inúteis ainda, fazendo o que eu tenho que fazer, superando todos os desafios que tem que ser feito. Então, eu quero deixar esse compartilhamento com todos vocês, que quando a gente tem algo que a gente tem que resolver, respira fundo, planeje e vai. E quando você estiver no caminho, você recebe toda a proteção, energia e pessoas e suportes para que você possa ter êxito e realizar tudo que tem que realizar. Muito obrigado, Santos. Mas conta pra mim, você mora onde normalmente? Que você veio agora pro Brasil? Como é que é? Eu moro onde eu trabalho. Itinerante? É, eu estava na Grécia, Europa, e agora eu vim para o Brasil. Quando eu voltar, eu não sei para onde eu vou, vai depender de onde eles vão me mandar. Tem algum, estou planejando ir para algum outro lugar, para a empresa que eu trabalho, e venha o que tiver que vir. Interessante. Você trabalha com o quê, Santos? Eu sou chefe de cozinha. Ah, e aí essa empresa te manda para diferentes lugares no mundo. Porque é um grupo, tem vários hotéis. Por enquanto eu estou em um lugar, mas estou solicitando para ir para outro lugar. Muito E a seguir interessante. cenas dos próximos capítulos. Mas, paralelamente, estou trabalhando num projeto pessoal que estou fazendo para depois fazer a transição. Tá? Enquanto as coisas vão caminhando em paralelo, estou fazendo o que eu tenho que fazer, onde quer que ter que ser feito. Muito bom, Santos. Eu sinto que a sua fala ela vem assim, por um lado, né, de uma confiança, né, de seguir em frente, né, seguir em frente, fazer o que tem que fazer, né, que isso é parte da conexão com o Dharma, sabe? A conexão com o Dharma, esse eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? Que aprender que se eu tô aqui é porque eu tenho algo para fazer. E mesmo que eu não tenha ainda exatamente clareza do que eu vou fazer quando eu for chegar lá, se eu não me movimentar até chegar lá, eu não vou descobrir, né? Então você se planejou, chegou, tá aqui, tá fazendo as coisas que tem para fazer, né? Mas ao mesmo tempo você tá protegendo a sua consciência, né? Então tá indo, tá entendendo que é um campo que tem muitas possíveis interferências, então tá aí mantendo a sua consciência com um escudo, né? Uma forma aí que você se encontrou, usando mantra, né? Você mencionou o Maha Mantra, não sei se todos conhecem, né? O principal Maha Mantra, Maha significa grande, né? Maha em sânscrito significa grande. Então, o grande mantra, como o mais conhecido deles, né, o principal deles é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Que está trazendo nomes de expressões do divino que passaram aqui por essa terra, né? Krishna e Rama foram, de acordo com as escrituras védicas, né? Foram avataras de Vishnu, né? Encarnações de Vishnu aqui na Terra que vieram aqui para ajudar a humanidade a atravessar um período muito desafiador, né? Um período em que a consciência humana estava em risco aqui nessa Terra, né? Dizem os Vedas que sempre que a humanidade está passando por um momento muito desafiador, epa, alguém abriu aí? Ah, acho que é aqui do. Vou fechar seu microfone. Isso. Tá passando por um momento muito desafiador, muito crítico, né? Essa forma divina chamada Vishnu, que é aquele que sustenta a existência, né? Por compaixão vem e encarna num corpo físico, né? Para que através dessa presença mais direta a humanidade possa ir retomando o seu prumo, né? E é dito que Vishnu teve até hoje 9 avataras, né? Os 3 últimos são os mais conhecidos, né? Os 3 últimos oficiais, assim, né?
E o último teria sido Buda, antes dele Krishna e antes dele Rama, né? Então, essa é a forma clássica, né? Como os Vedas foram escritos, né? Depois disso, existem outros estudos, né? Nos Vedas também está escrito que Vishnu vai vir mais uma vez, uma 10ª vez, aqui para a Terra, na forma de Kalki Avatar, um cavalo branco, num momento assim de muita destruição, porque essas diferentes encarnações elas vêm em diferentes momentos assim do desenvolvimento da nossa consciência, né? E para que agora Vishnu venha, é preciso assim a gente está num momento muito desafiador mesmo dessa era de ferro, como é chamada a sucessão das eras dentro dos conhecimentos védicos, né? Então, abrindo aqui mais um parênteses, né? Dentro do conhecimento védico, é entendido que a humanidade veio de um lugar de muita consciência, de uma era dourada da consciência, que se chamava Satya Yuga, né? Satya significa verdade e Yuga significa era. Então, a Satya Yuga foi a era da verdade, a era de ouro, uma era de muita conexão espiritual, uma era em que parecia que os seres que viviam, né, nesse plano da existência estavam muito conectados ainda com o princípio da criação, porque o universo tinha acabado de ser criado, esse universo, né? Então a lembrança da natureza espiritual desse universo era muito presente. Mas conforme o tempo foi se passando, né? Esse nível de consciência foi se rebaixando, né? E a consciência dos seres presentes, né? Ela foi passando dos planos espirituais mais para o plano material, focando a mente cada vez mais na sobrevivência, na matéria, nas coisas materiais, né? E existe uma sucessão de eras, né? De acordo com essa tradição védica, são 4 eras que existem. Essas eras duram assim centenas de milhares e até milhões de anos, né? E o tempo vai se passando e a gente vai chegando nas eras assim, ah, mais duras, né? Até chegar na Kali Yuga, que é a era de ferro, que é a era que nós estamos vivendo agora, que é a era do materialismo mais expressivo, né? E de acordo com alguns cálculos que existem aí nos Vedas, nós estamos ainda no início, né? Tem muitos milhares de anos pela frente ainda dessa Kali Yuga, né? Dessa era de destruição da consciência, uma era assim de vai se destruindo, destruindo, destruindo até não poder mais. Aí quando destruiu tudo que não dava mais para destruir, aí volta, o mundo é refeito e aí voltamos para Satya Yuga, né? E pode parecer algo um pouco apocalíptico assim, né? Um pouco fatalista, né? Mas se olhamos assim para o nosso mundo, é, com olhos assim bem realistas, É, acho que nunca estivemos vivendo num mundo tão apocalíptico como hoje, né? Apesar da nossa história, né, a história que temos documentada ser marcada assim por guerras, por muito sangue, por muita crueldade, nunca o nosso impacto foi tão negativo no planeta e na própria existência, né? Nunca estivemos tão a perigo como estamos agora. Porém, ao mesmo tempo, como eu estava falando, eu vejo essa lacuna acontecendo, né? Então o materialismo está cada vez mais materialista. Mas existe um grupo de pessoas, eu sou parte desse grupo, toda a minha linhagem espiritual é parte desse grupo, né? Que estão dedicadas à criação de uma Satya Yuga dentro da Kali Yuga, ou seja, de uma bolha de era dourada dentro da Era de Ferro, uma bolha de consciência, uma bolha de amor, de compaixão, de paz, de conexão com o divino, né? E essas ferramentas que nós temos, elas nos ajudam muito, né? Então os mantras nos ajudam muito, cantar os nomes do Senhor nos ajuda muito, né? Por isso que começamos aqui o caminho do Dharma sempre com música, com mantras, com conexão, para nos ajudar a sustentar essa conexão no meio dessa Kali Yuga, né? Porque é aqui que nós estamos vivendo, né? A nossa mente, né? Ela pode estar conectada com a nossa natureza divina, que é a nossa essência verdadeira, que transcende esse mundo. Mas o nosso corpo,
ele está vivendo aqui nesse mundo. Então faz parte dos desafios que nós temos aqui nessa era de conseguir dar conta de viver com o corpo nesse mundo, né? Mas nós que estamos aqui já numa busca, num caminho espiritual, conseguir sustentar a mente no espiritual, mesmo diante desses desafios, né? Então, se tiver alguém mais que gostaria de compartilhar um pouco dos desafios que está vivendo, assim, para a gente fazer mais um exercício de ver assim, que tipo de desafio que eu estou vivendo? E como que eu sustento a minha mente no superior, né? E consigo enxergar o que que esse desafio está aqui para me ensinar, né? Porque esse desafio que aparece, ele tem algo para me ensinar também. Então, se mais alguém quiser aqui a palavra, temos esse espaço. Boa noite a todos. Oi, Eu posso Nicole. falar, acho. Essa última fala sua como eu consigo, né, sustentar, né, mentalmente a minha espiritualidade. Aí a minha pergunta, minha resposta foi assim, eu não consigo, né? Tá tudo caos. Mas assim, é, eu reconheço realmente que esse momento da minha vida tem sido um dos momentos mais desafiadores, assim, para mim, né? E com a luta da para sobreviver na matéria, sabe? Acho que assim, acho que essa situação financeira ruim tá me fazendo olhar para dentro as questões internas que eu preciso resolver, sabe? Para que tudo flua na matéria também. Então eu acho assim, com relação ao planeta e a todo o resto, eu tô meio eu não tô sintonizada. Sabe assim, não assisto televisão, não sei o que tá acontecendo no mundo, sabe? Mas no meu mundinho, tudo que aconteceu, de certa forma, tudo que tem acontecido, às vezes parece trágico, mas se nada tivesse acontecido, eu não teria me movimentado da forma que eu me movimentei, né? Ou estaria buscando o que eu estou buscando. Então, de certa forma, é positivo, né? Mas é bem doloroso, assim. E aí, assim, enxergar as sombras também é aterrorizante, né? Assim, de você olhar para você e ver aquela coisa que você falou de, ai, será que Deus está acertando, né? Aí tem um momento que você olha para a sua vida e fala assim, Deus não tem nada a ver com isso. Tipo assim, é tudo responsabilidade minha, fui eu que criei essa realidade para mim. As coisas acontecem como eu escolho e quero que aconteça, e mesmo que seja de forma inconsciente, né? Então não parece justo às vezes, né? Porque, né? Mas assim, então eu passei a olhar a vida e as coisas com outros olhos, mas não deixa de ser, é uma ferida, não deixa de doer, sabe? De sentir raiva, de essa coisa da raiva, da vingança, sabe? De querer me vingar da vida, das pessoas e, e tudo mais. Então, assim, tem sido bem desafiador. Às vezes eu não acredito que eu vou conseguir, sabe? Por exemplo, às vezes eu não acredito que eu vou conseguir um emprego, por exemplo, sabe? Tipo assim, tô buscando tanto uma coisa, mas eu tô lá, tô buscando, tô, né, acreditando, fazendo as minhas práticas, minhas orações, meditando e acreditando nos sonhos, né? E assim, e às vezes eu acho que nada disso, às vezes eu acho, eu falo, nossa, tô caminhando. Mas aí eu olho assim e falo, nossa, será que um dia realmente eu vou conseguir? O dia que eu conseguir, eu não sei nem, tipo, né, não sei o que que eu vou sentir, né? Tipo, não sei o que eu tenho que transcender para conseguir movimentar certas coisas, mas é isso, tô aí, né? Assim, desistir eu não vou, mas tô seguindo, tô engatinhando, assim, engatinhando, eu me sinto mesmo, assim, um bebê que acabou de nascer, assim, bem frágil e, né, aprendendo a encarar a vida, a olhar, a tirar a venda dos olhos, né? Porque quando a ilusão sai, nossa, assim, me machucou muito, tem me machucado, né? Essa coisa da ilusão, porque eu tenho 38 anos, mas a minha vida toda
eu vivi na ilusão mesmo. Então, quando isso sai, é bom, porque você fica feliz de um lado, né? Fala, nossa, agora a gente enxerga com outros olhos. Mas na hora que acontece, é um momento de muita dor. Era isso. Mesmo. Só isso mesmo. Obrigado por compartilhar, Nicole. E eu sinto que o ponto que você está trazendo é um ponto assim crucial, né? Porque se a nossa vida material ela não está amparada, a nossa consciência, a nossa energia vital não vai conseguir subir para termos as experiências espirituais de um lugar sustentável, né? Como um prédio, né? O nosso sistema psicofísico, né? O nosso sistema energético, ele funciona como um prédio que tem diferentes andares, né? E cada um desses andares a gente pode chamar de chakras, né? Então, o último andar desse prédio, o sétimo andar, é o chakra espiritual, é o Sahasrara Chakra, né? Chakra coronário, é o chakra com o qual a gente se conecta com o superior, né? Com o divino. Agora, qual que é o primeiro andar desse prédio? O térreo, né? Aquele que se conecta com a terra. É um Muladhara Chakra, é o primeiro chakra. É o chakra das coisas materiais, é o chakra da nossa vida, né? Da gente ter o dinheiro para pagar as nossas contas, para comprar a nossa comida, para ter um teto, para ter uma roupa, né? Para ter as nossas necessidades básicas atendidas, né? E quando a gente está com esse chakra suficientemente amparado, ou seja, quando a nossa energia vital está fluindo de forma ah, a criar uma realidade favorável nesse sentido, que a gente começa a ter uma energia disponível para dar conta desse chakra e mais do próximo, né? Porque no primeiro chakra é assim, sou eu comigo mesmo, né? Quando chega no segundo chakra, no Svadhisthana, que é o chakra das relações, né? Chakra das emoções também, já vira eu e o outro, né? Mas como que eu vou dar conta de aprofundar no relacionamento com o outro quando eu internamente sinto que eu não estou dando conta de mim mesmo, né? E assim a gente vai se desenvolvendo, né? Assim a vida vai nos ensinando. Então, se as situações materialmente falando elas não estão favoráveis, né? É a vida falando, cuida de você, aprende a cuidar de você. Porque para você se relacionar com o outro, primeiro você vai precisar aprender a se relacionar com você. Para você ter algo para dar para o outro, você primeiro precisa conseguir dar para si próprio. Senão você vai estar dando com a sensação de que algo está te faltando, né? E assim a gente vai se desenvolvendo, né? Passando do segundo chakra, a gente chega no terceiro, que é o chakra do poder pessoal, chakra da nossa relação com os grupos, com o mundo, né? Para que você possa se relacionar com os grupos, com o mundo, com a sociedade, você precisa estar conseguindo se relacionar primeiro com você, depois com o outro ali na intimidade, para depois conseguir se sentir pleno, se sentir por inteiro, íntegro, né? E assim a gente vai subindo até chegar no último chakra, que é a relação com o divino, né? É onde você vai entregar os frutos dos seus esforços, né? Você entrega para Deus todos os esforços da sua vida, né? Então, nós fazemos as nossas práticas, aqueles que temos as nossas práticas, né? Porque aqui é um grupo diverso, talvez pessoas com práticas diferentes, talvez algumas pessoas não tenham uma prática espiritual ainda, né? É, mas nós fazemos os nossos esforços espirituais não é só na hora que a gente está rezando, é vivendo a vida toda, né? A hora que eu estou pagando o meu aluguel, a minha conta de luz, o meu condomínio, não sei, né? Cada um sabe as contas que tem, né? Que eu estou fazendo as minhas compras do mês, que eu estou fazendo o meu trabalho para conseguir me sustentar, eu estou cuidando da partezinha da criação de Deus que foi destinada que eu cuide, que é esse corpo aqui, né? Deus criou todo o universo e está cuidando espiritualmente, mas materialmente, quem que vai cuidar desse corpo? Sou eu. Eu que cuido de mim, né? Ok, eu vivo em sociedade, né? Eu sozinho faço pouco, né? Eu, cuido de mim junto com outras pessoas. Existem redes, né? Mas quem que vai responder, né? Por mim mesmo, sou eu, assim como você vai responder por você, né?
E aí você tem a opção de ir buscar ajuda e buscar apoio e criar redes e junto com outras pessoas a fazer com que a sua vida aconteça. Mas quem é responsável pela sua vida é você, assim como eu cuido de mim, né? Cada um cuida de si, eu também cuido de mim, né? Assim dizia um dos meus mestres espirituais, né? É, Mestre Irineu diz assim num dos hinos dele, né? Cada um cuida de si, eu também cuido de mim. Então essa parte é muito importante, porque se eu não estiver cuidando de mim, eu não vou poder cuidar de nada mais, né? E a partir disso, isso sempre continua, nunca termina, né? Mesmo com a consciência espiritual muito elevada, as pessoas mais espiritualmente elevadas que eu conheço, todas estão assim, com um olho em Deus e assim, a matéria aqui, né, a serviço. Mesmo assim, o caso de mestres espirituais assim muito avançados, chegam às vezes num ponto que não precisam se preocupar com a matéria. Na minha linhagem espiritual, tem histórias de mestres que, né, conseguiram assim chegar em um lugar muito alto, né, da sua consciência. Aí tá tão alto, tão alto, tão alto que a matéria fica longe, assim, né? Mas aí com pequenos esforços, assim, né? Tudo que eles tinham de necessidade chegavam. Isso é um merecimento, né? Isso é um merecimento kármico. Depois de já ter trabalhado muito, de já ter cuidado muito da matéria, a matéria começa a responder, né? É como, né? Quando a gente começa a fazer academia, parece que faz um grande esforço para levantar um pezinho pequeno, né? Mas aí chega um brutamontes fortão da academia, parece que tá levantando aquele peso enorme assim, não tá nem fazendo força, né? Assim eu vejo os mestres espirituais que com poucos esforços, com uma senta, medita, foca a mente, já rapidamente as coisas acontecem, né? Só que isso é resultado de muito trabalho espiritual, né? De muito silêncio interno, para que a mente esteja só focada numa coisa, então quando a mente se foca só naquela coisa, aquilo automaticamente acontece. Para que possamos chegar nesse lugar, é preciso muito trabalho, né? Então eu sinto que faz parte aqui da minha responsabilidade, inclusive como professor aqui desse grupo, né? E alguém que está aqui incentivando esse grupo a cada um se conectar com o divino dentro de si, encontrar o caminho, né? O seu caminho do Dharma dentro de você, que é a conexão com o divino, mas ao mesmo tempo cuidar das coisas materiais, né? Cuidar da matéria, faz parte do nosso Dharma cuidar da matéria que nos compete, né? Sem alimentar ilusões de que, já que agora estamos num caminho espiritual, não precisamos fazer nada pela matéria, né? É diferente estarmos no paradigma materialista e limitados por ele, e olhando só para a matéria e só preocupado com o materialismo, né? Isso é uma coisa, né? Esse é um paradigma antigo que eu vejo que todos aqui em algum nível já deixaram um pouquinho disso para trás, né? E aí eu descubro que eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico, né? Mas aí existe um perigo que é pegar esse pêndulo que estava esticado demais para o lado do materialismo e jogar para um lado que desconecta da matéria, né? Que aí eu só cuido do espiritual e eu não quero saber de nada de responsabilidades, de pagar meus impostos, de declarar meu imposto de renda. Se eu brinquei, né? Que a gente está aqui agora já quase na declaração do imposto de renda, eu ainda tenho que fazer o meu, eu tenho que cuidar da matéria também, né? Eu estive lá na Índia, assim, em muitas meditações, em muita elevação, né? Muito maravilhoso, mas lá também tinha uma parte material importante para ser cuidado, mas quando chegou aqui, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar das minhas contas, né? Faz parte do desafio. E esse desafio, ele é bem-vindo, porque ele me ensina sobre a própria natureza da criação, né? A matéria, ela se sustenta esse tipo de esse tipo de conexão com a vida, né? Eu sempre olho muito para as plantas, para me inspirar nas plantas, né? Porque nós, como seres complexos que somos, temos esse chamado livre-arbítrio, que é muito maravilhoso, mas que às vezes deixa um monte de dúvida, né? Porque eu posso escolher trabalhar e posso escolher não trabalhar, né? Eu posso escolher de manhã levantar da minha cama, eu posso escolher continuar deitado na minha cama, né? Eu posso escolher comer uma comida que me alimenta e que me nutre, que é boa para minha saúde, ou eu posso escolher comer uma coisa que faz mal para minha saúde, que me causa doenças, né? Que me desregula.
E eu vejo que as plantas, elas me inspiram muito porque, assim, a planta, ela sempre usa os recursos que ela tem para direcionar o seu crescimento na direção do sol, né? E na direção da terra. As árvores, né, elas crescem assim, as raízes para baixo para se sustentarem e as folhas para cima, né? Buscando o divino, buscando a fonte da vida, né? Mas sempre se sustentando na matéria. Uma árvore, ela não cresce, né, além daquilo que ela consegue sustentar lá embaixo, né? Ela vai sempre fazendo esse jogo. E assim nós também, quando estamos dentro do caminho do nosso Dharma, também fazemos, né? Vamos sempre buscando o espiritual, mas procurando ter as nossas raízes bem fincadas na terra, para que essas raízes nos ajudem a sustentar essa energia espiritual que passa por nós, né? Que vai se manifestar. Quais que são, né? Na árvore, quando ela chega num lugar de maturidade, né? O sol bate nela e naquele lugar onde tinha folhas, o que que acontece? Nascem flores, né? Onde tem mais sol é onde a diferença aparece, a diversidade aparece. Qual que é a nossa diferença? Qual que é a nossa diversidade? São os nossos dons, são os nossos talentos, é a nossa diversidade, a nossa marca nesse mundo, né? Só que para que nós tenhamos a maturidade de expressar os nossos dons, os nossos talentos, estarmos dentro do nosso Dharma, compartilhando a nossa essência com o mundo, precisamos estar bem enraizados, precisamos estar com as nossas raízes bem fincadas, cuidando da nossa vida material, para que essa energia possa subir e que isso não seja uma ilusão, né? Então, o medo da ilusão que você também trouxe, né? Eu vejo que ele vai acompanhando esse processo. Sempre assim. Será que isso daqui que eu estou fazendo é algo que é realmente uma expressão aqui do meu ser? Ou será que sou eu me enganando, porque eu ainda não cuidei das minhas coisas materiais? A matéria ela vai revelar isso, ela é uma conversa do interno com o externo, né? Quando a gente olha para a nossa vida ao redor e vê como é que está a minha vida material, eu estou conseguindo ganhar o dinheiro para pagar as minhas contas, né? Ah, tô, legal. Aí eu olho pro meu segundo chakra, como é que estão meus relacionamentos? Como é que tá a minha sexualidade, né? Eu tô me relacionando bem com as pessoas, né? Eu tô satisfeito? Tô, ah, conseguindo tratar bem as pessoas? Quando alguém me trata mal, eu revido logo? Ou eu consigo me desidentificar e tratar e não perder, não fechar o meu coração para a pessoa, apesar de uma coisa ríspida que alguém me falou? E assim vamos, né? Olhando para as diferentes áreas da vida, para os diferentes chakras. Ok, Nicole? Professor, eu Obrigado. queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Eu queria saber é, essas as eras, né? O senhor falou da idade de ouro, a idade de prata, as Uhum. idades, né? Eu conheço com outros nomes. Mas assim, o que que isso? Aonde entra a transição planetária nessa nossa última idade de ferro agora? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Uhum. A Idade de Ferro, ela já começou tem milhares de anos, né? De acordo com as escrituras védicas, né? Então, a Idade de Ferro, ela se inicia, né? A Kali Yuga se inicia no final da batalha descrita na Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a principal escritura védica, né? É, existem muitas escrituras, né? Mas dentro das escrituras védicas, aos poucos eu vou trazendo mais dessas informações para vocês, né? Mas assim, aquele que é considerado assim como se fosse o resumo dos Vedas, né? Que são longos, antigos, né? E contém muitos textos. O resumo dos Vedas pode ser considerado a Bhagavad Gita, que é uma conversa que aconteceu entre Krishna e Arjuna, que foi discípulo de Krishna, diante de uma batalha que aconteceu no campo de Kurukshetra, né? Essa batalha, ela é descrita toda a história, assim, com todos os meandros. Tudo isso é contado num épico, que é talvez o mais longo poema que existe, se não é o mais longo, é um dos mais longos poemas que existe, um dos muito antigo na história, chamado Mahabharata, que conta a história da criação da cultura da civilização da Índia, né? E o ponto alto dessa história do Mahabharata, que conta muitas histórias de família e de disputas de poder,
é a guerra que acontece entre duas, dois lados de uma mesma família, né? O lado dos Pândavas e dos Kauravas. E eles entraram em disputa pela herança do reinado, né? Toda uma história muito complexa, né? Que no final dessa batalha, né? Sobram só os Pandavas e Krishna. Todos os outros morrem. Uma grande batalha sanguinária, assim. Uma história muito triste, né? Muito cheia de simbologias, né? Muitas coisas para se aprender em cada elemento dessa história. E quando essa batalha termina, é considerado que terminou a era anterior, né? E entramos na Era de Ferro. Até por conta dessa coisa assim de, sabe, matando primos, né? É, tem uma coisa assim relacionada ao karma dessa era, né? Como se um tanto assim da energia espiritual baixou, assim. Vrum, vrum. Mas o Dharma foi restabelecido, né? A partir desse momento, Krishna nos ajudou a transitar para essa era que nós estamos vivendo. E essa era, ela vai durar ainda muitos milhares de anos, né? De acordo aí com os cálculos dos Vedas, existem diferentes interpretações, tá? Mas a interpretação que eu costumo seguir é que são mais de 600 mil anos cada uma dessas eras. E esse acontecimento aconteceu há 5 mil e alguma coisa anos atrás, né? Então tem muita idade de ferro ainda pela frente, né? A idade de ferro, ela diz respeito a um processo de degeneração da consciência que é natural. Vem acontecendo. Nós olhamos, quando a gente olha com os olhos da matéria, parece que a matéria está se desenvolvendo, né? Porque a gente vê novas tecnologias surgindo, né? Computadores, telecomunicações, inteligência artificial, né? Mas se olharmos muito simplesmente, por exemplo, para a língua, dá para perceber como a nossa consciência está rebaixando, né? Se a gente olha a nossa língua portuguesa, olha o que é a língua portuguesa hoje e a língua portuguesa dos nossos pais e dos nossos avós, como era a literatura antigamente, né? Volta um pouquinho mais atrás, antes de existir a língua portuguesa, vamos olhar para o latim, por exemplo, como língua. Era uma língua muito mais rica e muito mais complexa, né? O sânscrito é uma língua antiga, mais antiga ainda do que o latim, muito mais complexa do que o hindi que é falado hoje, né? Uma língua muito profunda, cheia de significados. Então, apesar de materialmente nós estarmos numa evolução vertiginosa, né? Espiritualmente e em termos de consciência, estamos nos rebaixando, rebaixando, rebaixando. E esse é um processo natural. É quase como que uma força da gravidade, entende? É, na formação de um planeta, isso também acontece, né? Primeiro tem lá os gases e as coisas vão se assentando. Então a matéria, ela está se assentando, né? E aí a mente, ela está se assentando no materialismo. É um processo natural, que não tem como ir contra esse processo. O que temos como fazer é despertar o nosso olho espiritual, despertar a nossa consciência de que além da matéria, existe algo a mais. Existe um espírito, existe um propósito, existe uma força de vida que ela vibra dentro de mim e vibra dentro de você e vibra dentro de todos nós, e essa vida é única. É a mesma vida, da qual nós somos apenas diferentes expressões. Essa consciência, ela está promovendo dentro da espécie humana uma possibilidade de um salto evolutivo. Esse salto evolutivo é sobre isso que estamos falando quando falamos da transição planetária. Esse salto evolutivo, ele acontece em conjunto com o assentamento da consciência aqui nesse plano, né? Em conjunto com o materialismo. Não é nem apesar do materialismo, porque assim, é quanto mais materialismo acontece, quanto mais destruição acontece, maior a possibilidade de mais pessoas poderem despertar. É assim quase perigoso eu falar uma coisa dessa, né? Porque uma pessoa
com um olhar plenamente materialista pode ouvir o que eu estou falando e falar assim: ah, o Rael está falando então que as coisas terríveis que estão acontecendo no mundo são boas. Não é isso que eu estou falando, né? O que eu estou dizendo é que tudo que acontece nesse mundo tem um propósito dentro do grande esquema das coisas, né? Tudo faz parte da criação de Deus. Eu percebo que quando eu trago esse tipo de ponto de vista, né? Tem algo que desperta dentro de nós, até mesmo na sua fala, né? Que é uma fala que vem de um lugar de autorresponsabilidade. Eu percebo, não sou eu que estou criando isso. Sim, é cada um de nós que está criando isso, né? Que Deus se expressa através do livre-arbítrio de cada um de nós e da nossa coletividade. Então, a nossa realidade coletiva, ela está sendo criada por Deus através, inclusive, do nosso livre-arbítrio, né? Inclusive através dos nossos erros. Deus está nos ensinando através dos nossos acertos e dos nossos erros. Dos nossos acertos no nível individual e dos nossos acertos no nível coletivo, que são poucos. Dos nossos erros no nível individual e dos nossos erros no nível coletivo, que são muitos, né? Então, é uma época, assim, com tanta negatividade para todos os lados, cada uma dessas negatividades é uma oportunidade de despertar, uma oportunidade de fazer diferente, né? Mas na mesma medida em que as oportunidades vão aumentando, parece que a força gravitacional para olharmos para a vida desde esse lugar identificado com o materialismo, né? E tomarmos decisões pautadas nesse materialismo, parece que a força que nos puxa é maior. Então o desafio é maior, mas as possibilidades também são maiores. Sinto que é isso que eu tenho para falar hoje sobre a transição planetária. Depois, vamos seguir falando sobre esse assunto, tá? Não é um assunto que se esgota, mas aqui para responder a sua pergunta hoje, tá? Muito Obrigada, bem. professor. Tá? Fez muito, muito sentido. Muito obrigada. Que bom. Aí a Elisa tá me falando aqui assim, me lê. Ela escreveu uma mensagem. Você tá por aí, Elisa? Que seu vídeo tá fechado? Eu quero ler sua mensagem, mas eu queria te ver, se for possível. Tô sim. Você consegue abrir sua câmera? Ah, ela tá falando aqui. Estou no trabalho, por isso não vou falar e ligar a câmera. Ah, entendi. Mas tá ouvindo aqui, né? É... Tá, eu vou ler aqui a sua mensagem. Mas nesse momento sinto que estou perdida. Sinto que estou vivendo um retrocesso na minha vida espiritual. Mas na material estou realizando um grande sonho. Parece que tenho tudo o que eu quero, mas sinto que nada faz sentido. Ano passado, o que eu mais pedi ao universo era para ver minhas sombras, conseguir desapegar do ego. Mas mil coisas parece que aconteceram, e eu acabei estando mais no ego do que nunca. E tô vendo coisas em mim que tô odiando. Embora ser Embora seja o que eu pedi, estou com muita dificuldade de lidar com tudo isso. Parece realmente que estou sendo chacoalhada e estou morrendo de medo e não sei o que fazer. Me sinto mais distante do amor do que nunca estive. Que profundo, hein, Elisa? Profundo. Eu sinto que relatos como esse seu são uma boa oportunidade para fazermos um exercício de como é olhar as coisas com os olhos da matéria e como é olhar para as coisas com os olhos do espírito, né? Porque num primeiro olhar, com os olhos da matéria, pode parecer assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Parece assim que você está passando por um momento muito difícil e não sabe nem onde se agarrar, porque até mesmo as coisas materiais que você tanto se esforçou aí para conquistar, elas estão aí, mas elas não estão te trazendo satisfação. Mas se a gente olha para isso com os olhos do espírito, você pediu o quê? Você pediu para ver as suas sombras, né? Você pediu para transcender o seu ego, para desapegar do ego, né? Aí o que acontece? As sombras são reveladas, né? Você pediu, agora veio. E quem disse que é fácil desapegar do ego, né? Quem disse que é fácil nesse mundo conseguir ir além do nosso individualismo, daquela parte dentro de nós que acha que vai desaparecer, né? O ego dentro de nós, quando ele se vê ameaçado,
Quando você faz um movimento de enxergar o ego, de enxergar a sua sombra, e você faz um movimento de querer se transformar, qual que é a reação dele? É que nem um bicho selvagem que percebe que você quer enxotá-lo, ele reage. Ele reage, ele tem uma inteligência própria, né? Ele não é aquilo que somos no nível mais profundo, mas ele acredita que é. O ego não sabe que ele não é a nossa última realidade. O ego acredita que é. Ele acredita que ele é você. E se você faz um movimento verdadeiro na direção de desapegar, a reação natural do ego é espernear. Só que aí eu vou compartilhar com você o que eu tenho aprendido sobre isso, tá? Porque eu também estou nessa mesma busca. Eu me identifico profundamente com tudo que você trouxe. Eu também tenho rezado e tenho pedido para ver as minhas sombras e para desapegar do meu ego. Há alguns anos que eu estou nessa busca. E a minha experiência tem sido exatamente essa. Quanto mais eu peço, mais eu vejo e mais difícil é de soltar. Mas para soltar de verdade, eu sinto que eu preciso, eu sozinho, Rael, tá? Até hoje, eu sozinho não consegui soltar. Precisei de ajuda. Precisei olhar para quem já tivesse mais à frente da jornada do que eu. Durante toda a minha trajetória, sempre eu me vali dos meus professores, né? Me vali sempre do meu mestre, dos meus professores, das técnicas que eu aprendi, né? Principalmente da meditação das rosas, da leitura da aura, né? E daquilo que eu aprendi com os meus professores que já tinham caminhado mais do que eu, né? Porque eu sozinho, a hora que o bicho pega, você tá lá caminhando, né? Tá caminhando no caminho espiritual, as coisas estão indo bem, eu tô me desenvolvendo, tô vendo. Mas a hora que aparece um aspecto difícil mesmo, né? Daqueles que são determinantes nas minhas relações, na minha vida, que tocam nos meus laços kármicos, dá vontade de sair correndo. Dá vontade. Dá vontade de largar tudo e desistir, né? Imagina, eu agora essa semana compartilhei com vocês a gravação de uma música que eu fiz, né, que chama Never Give Up, que eu fiz junto com a Angelina, minha professora, né? Ela que teve a ideia, depois eu que desenvolvi em cima, criei uma parte da letra também, né? Nunca desista. E aí, eu tô aqui, né? Olha, faz 3 anos que eu gravei a música, demorei 3 anos para conseguir lançar. A Sandra tá aqui, ela tava lá, ela foi lá no estúdio me visitar quando eu tava gravando essa música, né? Demorei 3 anos para lançar. Por quê? Porque eu tava amadurecendo isso dentro de mim. Se eu vou falar para as pessoas nunca desistam, eu preciso ter encontrado um lugar de verdadeiramente nunca desistir dentro de mim, né? Só que a hora que eu firmei a minha consciência nesse never give up, nesse nunca desista, todas as partes dentro de mim que queriam desistir vieram à tona. E eu demorei 3 anos para conseguir me sentir pronto para compartilhar isso com o mundo, entendeu? Eu fiz a música já faz 3 anos e meio, né? É, então, assim, a hora que nós decidimos ir num caminho, numa direção, todas as partes dentro de nós que são contrárias aí nessa direção se manifestam, não é assim? Não é assim num grupo? Digamos assim, ó, se eu falar assim, é, a partir da semana que vem os encontros do Caminho do Dharma vão ser só presenciais. Aqueles que estiverem longe vão falar assim, não, mas eu não dá para mim, né? Eu tô longe. Se eu chegar num grupo aqui e falar assim, é, agora a gente não vai mais falar, a gente só vai cantar. Quem não canta vai chegar e vai falar assim: não, eu não sei cantar, né? E se eu chego dentro de mim, dentro da minha consciência, né? Dentro das minhas diferentes personalidades aqui, e falo assim: vou continuar com alguns exemplos aqui. Agora vamos fazer uma dieta. A parte dentro de mim que gosta de comer doce vai gritar, entendeu? Vai falar assim: não, eu quero mais do que nunca, eu quero comer o doce agora, né? Se eu falo, agora eu vou me organizar, vou organizar minha agenda, eu vou colocar as minhas coisas todas em ordem, a parte desordenada em mim, ela vai se manifestar.
Então, toda vez que eu faço um movimento na direção da luz, a própria luz da consciência, ela tem a natureza de iluminar as partes dentro de mim que não estão iluminadas, de me mostrar isso. E se você está pedindo para desapegar do seu ego, para enxergar as suas sombras, isso vai acontecer. Só que uma coisa é a ideia de desapegar do ego, né? Ah, eu vou estar livre, desimpedido, vou me desidentificar de todas essas minhas mazelas. Parece muito bonito, né? Mas de fato fazer isso envolve muita firmeza, requer muita firmeza, requer não só firmeza, como uma capacidade muito grande de flexibilidade para você conseguir desapegar, você se vê de formas diferentes, né? Então, existe um preceito dentro do yoga, né, descrito nos Yoga Sutras de Patanjali, que fala sobre Abhyasa e Vairagya, né, que tem a ver com a nossa capacidade de precisamente conseguir, ao mesmo tempo em que eu estou fazendo um esforço, né, de me manter firme aqui na minha prática, ter flexibilidade, né, de eu ter constância, né? Constância na minha prática, constância, 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 sempre com a minha mente presente ali, mas desapegando, desapegando daquilo que até agora me serviu, né? Eu vejo esse Abhyasa e Vairagya, né, que tem a ver com com a disciplina e o desapego, né, como um caminhar mesmo, né? Para caminhar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter o ímpeto de ir com um pé para frente, ao mesmo tempo em que a gente tem o desapego de tirar o pé de onde estávamos. Isso parece algo muito simples, porque eu penso só em termos, eu tiro o pé desse pedaço de chão onde eu estou e coloco num novo lugar, né? Mas o nosso processo, ele de autodesenvolvimento, né? Nosso processo evolutivo, ele é um caminhar na vida em que quando eu coloco um objetivo de dar um passo na vida, eu estou e pisando numa nova terra, eu estou pisando num novo território do meu ser, que vai me dar possibilidades de ser algo diferente de quem eu era, de estabelecer relações em outros patamares do que aqueles que eu tinha estabelecido até então. Só que para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter a disponibilidade de tirar o pé que ficou para trás daquele lugar onde ele estava e levantar no ar. Isso é desapego. Isso é eu deixar hábitos para trás. É eu deixar características com as quais eu me defino para trás. É eu mudar a minha forma de ver o mundo, mudar as minhas prioridades, mudar as minhas opiniões, né? E não significa que eu vou deixar de ser quem eu sou. Não, significa que eu vou ser mais quem eu sou. Porque eu tenho essa capacidade de ir desapegando daquele que eu já fui um dia, para que eu possa me tornar mais quem eu vim ser aqui nesse mundo, né? Então, espero que com essa consciência, Elisa, tá falando aqui, você estava falando aqui agora há pouco, só quero desistir, né? Eu espero que essa consciência te ajude a entender que é um passo de cada vez, né? Esses passos a gente vai dando muitas vezes. Para que a gente consiga chegar em algum lugar, é como uma peregrinação, como um caminho de Santiago, assim, né? Você vai dar passo, 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 passo. Esse passo, ele tem a ver com toda vez que vem um pensamento negativo, você vê o que que você vai fazer com esse pensamento negativo. Se você vai agir sobre ele, né? Se você vai ficar alimentando ele, ou se você vai focar em outra coisa, né? Toda vez que vem um hábito destrutivo, o que que você vai fazer com esse hábito, né? Você vai se pegar no meio desse hábito, e você vai fazer, talvez você passe por algumas fases, né? Talvez você passe por uma fase assim em que você já identificou que tem algo na sua vida que você está fazendo e que não está te fazendo bem, e aí você chega no final do dia e olha assim, hoje eu fiz aquela coisa que não me faz bem, né? Hum, e aí talvez se culpa por isso e tal, tarari, tarará, ok. Esse foi um passo de hoje. Aí amanhã, talvez você vai viver a mesma situação, mas não precisou chegar no final do dia. A coisa acabou de acontecer, você já percebeu assim, fiz de novo, né? Aí vai chegar um outro dia
E aí você tá vivendo aquela coisa ali, tá acontecendo e você, tá acontecendo agora, mas não consegue parar. Mas percebeu, enquanto tá acontecendo já é um grande passo, mais um passo. Aí vai viver mais um outro dia, às vezes passam uns dias assim nesse lugar, né? Uns dias, semanas, meses. Espero que não anos, né? Mas enfim, às vezes acontece, né? Em que você, antes de acontecer, ou pelo menos assim, talvez antes desse passo, você tá lá, a coisa tá acontecendo, a coisa negativa tá acontecendo, e você percebe e você consegue parar. Conseguir colocar um limite em mim mesmo, né? O negócio negativo tá acontecendo, eu paro, né? Ou tá prestes a acontecer, eu já consigo parar. Uau, né? Ótimo. Às vezes a gente fica assim, fazendo uma dancinha de vai e vem, né? Vai e vem. Às vezes vai acontecer, eu paro, outras vezes vai acontecer, eu não consigo, né? Às vezes consigo, aí chega um dia que eu tô mal e de repente quando eu vejo eu escorrego de volta, né? Até que a nossa consciência vai se fortalecendo e a gente vai conseguindo sustentar essas transformações que estamos vivendo, que estamos passando, né? E, e aí chega um momento, né, em que a consciência realmente se estabelece e aquilo nem faz mais sentido, né? Aí você se transformou, aí o pensamento nem passa, a tendência nem existe mais dentro de você. Às vezes, nesse estado, ela existe só como uma sombra, como uma lembrança. Você se encontra naquela situação que normalmente ativaria a sua negatividade, né? Então aqui eu sinto que cabe eu dar um exemplo, né? Eu vou pegar aqui um exemplo da reatividade, né? De responder com raiva quando alguém fala uma coisa que você não gosta, né? Peguei esse exemplo aqui. Talvez você antes, toda vez que alguém falava uma coisa que você não gosta, você brigava de volta, né? E aí você começou a perceber que quando você briga com a outra pessoa, você termina se sentindo mal, né? É porque aquilo causa reações e é complicado, né? E aí você começa a conseguir domar essa sua reatividade, né? E às vezes você está fazendo, consegue ir se recompondo, encontrando outras formas de expressar a mesma coisa que você tem para expressar, talvez expressar o seu ponto de vista, mas sem aquela carga de raiva, né? Talvez isso vai acompanhar outras atividades na sua vida, talvez você vai achar um saco de pancada, um lugar para pôr a sua energia para fora, um exercício físico, eu não sei. Né? A consciência vai expandindo e vai encontrando formas. Você está com uma energia ali acumulada, você precisa descarregar, mas não descarregar indiscriminadamente em cima das pessoas que você está vendo a destruição que aquilo dá na sua vida, né? Então você vai encontrando formas, até que de repente você vai domando, até que um dia uma pessoa chega e fala um negócio assim que anos atrás tiraria você do sério completamente. Você olha para aquilo e só vem uma lembrança. Vem assim, dá até vontade de dar risada, assim, sabe? Uns anos atrás eu estaria brigando, esbravejando, né? E agora não, passou. Mas a lembrança tá lá ainda, percebe? Até que talvez em algum momento aquilo vai acontecer e até pode ter a lembrança, mas pode até talvez nem ter a lembrança, porque a sua mente não está focada na identificação da sua personalidade com aquilo, está mais focada em como lidar com aquela situação. Na Talvez você, ao invés de esbravejar, você foca para realmente ouvir o que que a pessoa está te dizendo, né? Você foca em se relacionar com aquela pessoa, independentemente se aquele conteúdo que ela te trouxe ou o jeito que ela falou antes teria te incomodado, né? Então é um processo de desenvolvimento. Todos nós estamos passando por isso em diferentes áreas da vida, né? Já desenvolvemos algumas partes, outras ainda não se desenvolveram, e assim vamos, né? Muito bom, Elisa. Que bom que serviu para você. Que bom mesmo, né? E que bom que pudemos estar aqui hoje reunidos, né? É, eu sinto que queria terminar esse encontro aqui com vocês, é, vendo assim, né? Eu sinto que é gostoso a gente se reunir assim online, né? Eu gosto, pelo menos. Sinto que tem assim uma relação, assim, né? A gente se sentir, né? Mas eu acho que para essa nova fase do caminho do Dharma que está começando, eu sinto de manter a conexão com vocês também de outras maneiras, tá? E aí,
Isso é algo que está em criação ainda aqui dentro de mim, né? É, mas estou aqui em primeira mão avisando para vocês que eu estou sentindo novidades, que novidades estão chegando, né? Então, talvez de compartilhar com vocês algumas coisas assim mesmo por áudio ou por vídeo no nosso grupo, né? Que não exija que você tenha um horário marcado aqui, que a gente faça um encontro longo, porque eu sei que é exigente, faz parte assim da adaptação, né? A pressão atmosférica está muito grande para que o grupo possa, todo mundo aqui se encontrar no mesmo horário. Eu sei que às vezes não é fácil, todos têm suas agendas, né? Então, eu tô querendo diversificar um pouco, né? Queria sentir a abertura de vocês para isso, assim, da gente ir trabalhando também de outras maneiras, né? Eu compartilhando com vocês aí alguns conteúdos, gravando alguns áudios, talvez escrevendo alguns textos, gravando alguns vídeos no grupo, que eu mando lá, assim, né? Ainda vou ver, assim, a periodicidade com a qual eu consigo me comprometer, porque eu sinto que é importante a gente agora, para essa nova fase, também ter um tanto dessa disciplina que hoje eu estive falando, né? Não quero que seja algo massivo, né? Eu sinto que talvez para esse momento, se eu postasse, por exemplo, todos os dias alguma coisa, não daria para dar conta, né? Uma vez por semana o nosso encontro aqui tá muito legal, mas de repente, assim, talvez além desse encontro aqui uma vez por semana, eu compartilhar algum conteúdo com vocês mais 2 vezes por semana, o que que vocês acham? Aí a gente vai ter um momento, assim, tem 3 coisas durante a semana, um encontro ao vivo e mais outros 2 momentos que eu compartilho algum conhecimento durante a semana. O que que vocês acham? Vocês acham legal? Agora, sim, a ideia é que esses conteúdos eles venham para movimentar a vida, né? Que não seja só assim algo é, mental, assim, né? Cognitivo, algo que você aprende, né? Porque eu vou ensinar um tanto sobre as coisas que eu sei que eu estudo, né? Sobre os mantras, sobre os Vedas, sobre a ideia aqui, o principal eixo aqui é o caminho védico, mas às vezes eu trago algumas coisas da minha outra trajetória aqui com a leitura da aura também, né? Sinto que parte aí desses conteúdos que eu tenho para compartilhar vão vir também mais para poder trazer um pouco mais de coisa da leitura da aura, mas a ideia é que isso vá transformando, que isso vá nos ajudando a sermos seres humanos diferentes, pessoas diferentes. Então quero sentir assim, quanto que vocês querem isso assim, né? Quanto que vocês querem estar mais assim dentro do Dharma. Assim, ó, quem tiver muito assim, aqui em cima, assim, ou assim médio, ou aqui embaixo. Cadê? Deixa eu ver. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eba! Lá em cima. Então tá ótimo. Então, muito bom, amados. Então, algumas novidades vêm por aí, tá? E em breve vou trazer lá pelo grupo, tá? E a princípio, seguimos com os nossos encontros aqui às quartas-feiras. Tô sentindo que talvez esse horário das 18 é um pouquinho cedo, mas também, assim, não sei se tem pessoas de Portugal. Como que seria para vocês que estão aqui hoje se a gente fizesse um pouquinho mais tarde, assim, às 19? Poderia ser? Para a maioria das pessoas é bom. O Santos tá, não sabe-se lá onde que ele vai estar daqui a pouco na Grécia, né? Não sei, né? É. Ok, para a maioria das pessoas é bom, mas aí a gente vai seguir com as gravações, né? A gente segue aí com a transmissão dos conteúdos de outras formas. Vamos dando esses passos assim, tá? Muito bem. Eu também vou seguindo as minhas viagens e sinto que por hoje é suficiente. Então, muito obrigado aqui pela presença, pela contribuição de vocês. É sempre um prazer ter a oportunidade de buscar um pouco mais dentro da consciência essa conexão com a essência, né? Dentro de mim e estando com um grupo de pessoas que também estão buscando isso dentro de si. Então vamos finalizar aqui com um mantra que eu costumo entoar ao final dessas nossas aulas, que é um mantra que eu faz parte das orações da minha linhagem, né? E que ele vem nos ajudar a afirmar a nossa consciência de que tudo isso que nós estamos fazendo não é só para nós, né? É para todos. Estamos fazendo isso, né? Sempre intencionando o bem supremo, né?
que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, tenham as suas necessidades atendidas e se realizem no divino, né? Que nós possamos nos realizar e que todos os seres se realizem. Então, assim diz o mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashchi Dukhabhag Bhavet. E aí em seguida um outro mantra que é quase que um enigma que diz assim: isto é perfeito, aquilo é perfeito, retire o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão, amadas, amados. Nos vemos em breve.